Muito boa noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho. Boa noite, prefeito. Boa noite, querido. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder para fazer uma prestação de conta aos telespectadores sobre a sua administração. O prazer e a honra é minha de estar aqui e Belford Roxo agradece. Muito obrigado. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Prefeito, qual é a situação que o senhor encontrou em Belford Roxo? O senhor está aí há 6 meses à frente da prefeitura de Belford Roxo, e qual foi o quadro que o senhor encontrou e o que o senhor já fez nesse tempo, nesse intervalo de tempo, para mudar, para melhorar a situação da administração pública municipal? A minha chegada em Belford Roxo não foi nenhuma surpresa em pegar a prefeitura totalmente sucateada, abandonada, terra arrasada, tanto na parte do saneamento, do asfalto, da saúde e da educação, que são os carros-chefe da cidade. Mas eu já estava preparado para enfrentar isso, porque eu sou morador de Belford Roxo, eu sou originário de lá, nasci lá, criei lá, constituí família. Então, eu estava atento a tudo que estava acontecendo no governo anterior. Eu estava exercendo naquele momento o meu segundo mandato de deputado estadual, e como deputado eu lutei muito para que a situação de Belford Roxo não estivesse pior. O nosso trabalho no estado, junto ao governador, com as nossas indicações e emendas, a gente conseguiu ainda dar uma ajuda ao prefeito anterior que estava lá. Mas assim mesmo a situação era grave, difícil, e nós estamos lutando para poder resolver. Por exemplo, vamos analisar ponto a ponto. Em que situação o senhor encontrou a situação do funcionalismo? Folhas de pagamento em atraso? Qual foi o quadro encontrado nessa área? Isso foi uma coisa assim muito ruim para o governo que chegou, porque tinha categorias que estavam já há 5 meses sem receber. Por exemplo? A categoria dos guardas municipais, dos garis da cidade, que é o servidor braçal. A situação da educação, que tinha novembro, dezembro e o 13º de dezembro sem receber, e a saúde com mais de 4 meses sem receber. Então era diversificado. Situação muito complicada, hein, prefeito? Muita. E como é que o senhor fez para sanear, ou pelo menos para avançar na resolução desse problema? Quer dizer, essas folhas em atraso, o senhor chegou a calcular quanto é que o senhor tinha de débito quando o senhor assumiu a prefeitura em folhas de pagamento não cumpridas? A gente tinha mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Passou muito dos 100 milhões. 150 milhões? 150 milhões para frente. Em folhas em atraso? Em folhas em atraso. E a gente procurou, no mesmo momento que chegamos lá, dialogar com as categorias. Sim. Porque eu, na condição de prefeito, tinha que dar satisfação da forma que estou pegando o governo, o que nós temos em caixa e o que poderia ser feito. E o que o senhor fez em relação a essas folhas? A da educação, nós tivemos uma audiência com o Tribunal de Justiça, provocado pelo próprio CEP, que é o órgão que faz a categoria, que na verdade reúne a categoria dos professores. Isso, é o órgão que reúne a categoria e como se fosse um sindicato dos professores. Sim. Né? Então eles ajuizaram a ação no Tribunal de Justiça e prontamente nós fomos até o Tribunal de Justiça e fizemos uma negociação com o desembargador que decidiu a questão, e ele parcelou em 8 vezes a questão da educação. Sim. Só que a gente precisava que os alunos tivessem uma atenção melhor nas salas de aula. Sim. Então eu peguei a nossa economia da fonte 00, que é recurso próprio, porque a gente não podia usar o Fundeb com dívida do ano anterior. Sim. Então nós pegamos a nossa fonte 00 e antecipamos o mês de novembro e dezembro da educação. Cumprimos melhor ainda do que foi acordado pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, o acordo firmado foi cumprido de maneira antecipada. Antecipada. Eu achei melhor antecipar, porque a gente tinha um saldo no caixa e os professores precisavam ter satisfação de estar na sala de aula
para poder dar uma educação e as matérias de uma forma bem satisfatória para os alunos da rede municipal. Ainda em relação à questão dos salários e as outras categorias, o que o senhor tem para nos adiantar? Avançou também em outras áreas? Nós temos dificuldade, porque a nossa fonte 00, ela está muito equilibrada no sentido de que nós não podemos deixar de pagar o nosso salário em dia. Sim. Desde o dia que eu cheguei, eu estou com salários em dias. Sim. Agora, eu não tenho recurso da fonte própria 00 para arcar com as outras dívidas que são as outras categorias. Hoje o senhor está pagando em dia os salários. Salários em dia e o acordo com o Tribunal de Justiça contra a Educação também está em dia. Perfeito. Prefeito, o senhor fez auditoria para saber como é que estava a gestão. Eu não sei qual é o orçamento que o senhor tem, seria bom o senhor dizer qual é o orçamento que tem e qual é a expectativa, né? O senhor acha que no governo passado houve má fé, houve roubalheira ou havia negligência? Má gestão, né? Negligência de pessoas que não percebiam que o Brasil estava numa recessão brutal, caindo 3%. O orçamento não era alcançado e não tinha, usava recursos de um lado para o outro sem cumprir exigências da lei. Havia má fé ou havia má gestão ou havia incompetência? Havia isso tudo, má fé, má gestão, incompetência, e eles não se... É uma mistura de tudo. Havia convergência de tudo. Parece que o grupo que estava dirigindo a prefeitura naquele momento não tinha essa preocupação de cuidar do funcionário, porque quando você cuida do funcionário, automaticamente você está cuidando do munícipe. Se o funcionário está sendo maltratado e não está sendo pago, atinge direto lá na ponta, na base das periferias, onde estão as pessoas que precisam que esses funcionários cheguem lá. Então, foi uma incompetência muito grande, tanto que descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, em alguns momentos elevar as folhas de pagamento a muito mais do que a lei permite, que o recomendado é a gente chegar até uns 49,6, podendo chegar a 51,8. Chegaram a quanto, prefeito? Chegaram a quanto? Eles chegaram a ter lá mais de 70% com folha. 70% do orçamento comprometido com folha. Comprometido com folha, mas... Isso rasgando a lei de responsabilidade fiscal. Rasgou a lei e outra coisa. Essa folha, na verdade, eles escolhiam quem eles iam pagar. Só pagava a gente direcionada que era de interesse deles. E as categorias mesmo não recebiam. As que eram necessários receber, como os médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde, os professores, pedagogos, profissionais da educação, esses ficaram de fora. Prefeito, a folha totalizava quantos milhões? Chegou no governo anterior ter 37 milhões a 37 milhões era a folha de pagamento. Com quantos mil servidores em Belford Roxo? A gente tem em torno de 5.800 servidores efetivos, mais um quadro também de cargos em comissão, que chega hoje no meu governo a 8 mil, que eu estou reduzindo, a gente quer chegar a 6,5. Mas no governo anterior eles chegaram a ter mais de 11 mil funcionários. 11 mil funcionários? E o senhor reduziu essa folha de 37 milhões para quanto? Reduzi ela para 21 milhões. Hoje a folha é de 21 milhões? Hoje a folha é de 21 milhões, mas estou trabalhando para que essa folha chegue daqui mais uns dias a 17 milhões, para que o município também tenha oxigenação de cuidar da outra parte. A gente não pode governar... Para poder ter investimento, né? Tem investimento. Eu não posso governar uma cidade pensando que eu só tenho que pagar folha. Eu tenho que fazer saneamento, eu tenho que fazer asfalto, eu tenho que construir novas creches, novas escolas, postos de saúde. Se o senhor chegando a 17 milhões, o senhor está com quantos por cento comprometido com a folha? O senhor baixou, então, aquele comprometimento que havia acima da lei de responsabilidade fiscal, né? Sim, eu quero chegar pelo menos aos 45%. Perfeito. Qual é a dívida com os fornecedores que o senhor achou e que tem hoje? O senhor vai responder só um minutinho após o nosso intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo e o senhor vai responder a pergunta do Walter Diogo já já. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Nós retornamos com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, contando com a participação do Walter Diogo, que havia deixado no bloco anterior uma pergunta ao prefeito, e eu peço que repita sucintamente, Walter. Eu queria saber, prefeito, qual é a dívida com os fornecedores que o senhor recebeu e como está hoje o quadro?
Então, hoje nós temos uma dívida de mais de 500 milhões de reais. A dívida deixada pelo governo anterior foi de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. E assim, tem dívida com fornecedor que deva passar de 150 milhões de reais, mas nós temos uma dívida com a Previdência de mais de 180 milhões de reais. Com a Previdência Municipal? Com a Previdência Federal, Federal, junto com a Previdência Municipal. sim. A Previdência Federal é aquilo, não foi pago pelo governo anterior nem o patronal, que é a parte da prefeitura, e eles tiveram a coragem de arrecadar, descontar na folha do funcionário, que é o dinheiro que o funcionário contribui para que seja pago o INSS, e eles também fizeram a apropriação indébita desse dinheiro. Mas isso é crime, né, prefeito? Isso é crime. Apropriação indébita. Crime, nós já denunciamos isso ao Ministério Público e às instituições do Brasil que precisam saber, Tribunal de Contas da União, porque isso é um absurdo. Hoje eu encontro o município ainda no calque, com essa situação do INSS, tanto O federal... município está no calque, isso impede novos investimentos, novos empréstimos, né, prefeito? Isso é muito ruim para o município. E qual é a sua expectativa de retirar o município do calque? Há uma negociação em curso no governo federal? Há algum tipo de tratativa nesse sentido? E para que isso se materialize, quer dizer, qual seria, digamos, o sacrifício, qual seria a exigência que a prefeitura teria que cumprir? Então, eu tinha mais de 56 itens que estava colocando o município no calque. 56 razões para o município ir para o calque. Hoje eu só falta finalizar 3. É uma obra que eles receberam o dinheiro do governo federal, pegaram o dinheiro e não fizeram a obra. E Que obra é essa, hein? É uma obra de infraestrutura para a construção de uma creche. E Quanto eu vou custou? ter que... Essa creche estava prevista em torno de 2 milhões e pouco. E eu vou ter que devolver esse dinheiro para os cofres do governo federal, para que o nosso calque continue no caminho da gente tirar ele. O calque, para quem não sabe, para os telespectadores, é uma espécie de Serasa dos municípios. Quem não cumpre com as obrigações junto ao governo federal vai para o calque. É como se você, telespectador, naquela situação em que seu nome vai para o Serasa. É mais ou menos isso, de maneira grosseira. E os outros 2 itens importantes que precisam ser resolvidos, eu acho que o presidente Michel Temer e o governo federal fizeram uma medida provisória agora para poder os municípios fazer a renegociação dessa dívida. Sim. Então, isso vai ser muito bom para a gente. Agora, a gente tem outra pendência que nós estamos pedindo que essa medida provisória seja estendida para atingir também a Previdência Municipal, porque nós temos também uma dívida com a Previdência Municipal de mais de 40 milhões, isso da arrecadação do funcionário que não foi repassado. E mais o patronal, que eles ficaram há 4 anos sem pagar. Tem dívida com banco privado, prefeito? Tem dívida, tinha uma espécie de consignado na cidade, do governo anterior, com o Banco Bom Sucesso. Os funcionários iam lá, pegavam o empréstimo, e o que aconteceu? A prefeitura descontava o empréstimo no contra-cheque do funcionário. E não repassava o banco. Não repassou para o Banco Bom Sucesso e gerou uma dívida de 14 milhões de reais com o Banco Bom Sucesso, que é mais uma apropriação indébita, porque esse dinheiro não era dele. Esse dinheiro é do funcionário que deveria ter sido pago ao banco. Prefeito, vamos falar um pouco agora de realizações, quer dizer, vamos por setor. Vamos falar na área de saúde. O hospital municipal, conhecido como Hospital do Joca, estava numa situação muito difícil, uma situação bastante precária em termos de atendimento. Como é que o senhor encontrou o hospital e que tipo de alteração, de mudança o senhor já fez para melhorar a qualidade da saúde em Belford Roxo? Nós temos sido até muito criticados em alguns momentos com essa questão do hospital municipal, da unidade mista do lote 15, que é um outro pronto atendimento, da UPA do Bom Pastor, que é outro pronto atendimento, e o hospital infantil, que é conveniado à prefeitura. Mas quando eu cheguei lá, essas unidades pronto-socorro 24 horas, algumas delas já estavam fechadas há 3 anos, outras há 4 anos. Eu não tinha como, nos primeiros meses, trazer uma solução rápida para isso, porque tudo depende do respeito à lei de licitações, que é a 866/93. Né? Então, eu abri licitação para a reforma de todas essas unidades e, se Deus quiser, até o mês de agosto, eu entrego todos os prontos-socorro 24 horas funcionando para a comunidade. E isso significa também o hospital municipal? O hospital municipal, que está finalizando a obra, está ficando muito, muito bonito, um trabalho de boa qualidade, está recebendo agora também já
os equipamentos, que antes lá não tinha Pois equipamento para isso que eu ia exames. perguntar, porque não adianta só fazer a obra, prefeito. A gente sabe que tem alguns prefeitos que fazem a obra e depois não tem dinheiro para manutenção. E o atendimento continua precário, embora num prédio bonito. É preciso que haja, quer dizer, investimento na manutenção, em equipamento, em medicamento, em médicos. Quer dizer, há essa preocupação também, né? Essa preocupação ela é uma prioridade nossa. E também nós estamos punindo os profissionais da saúde que recebiam, mas não trabalhavam. Isso é um absurdo. O médico tinha que tirar o plantão dele de 3 dias, dependendo da carga horária para a qual ele fez o concurso. Ele ia lá uma vez por semana, ficava 1 hora e ia embora. Então nós estamos cortando esse salário de quem não trabalha. Lógico. Porque a gente precisa Nada pagar... mais do que justo, né? Precisamos pagar quem trabalha de verdade, porque o munícipe, o povo está ali aguardando isso. Sim. E a tecnologia dentro do hospital está ficando muito bacana. Nós vamos ter tomógrafo lá dentro, né? Um centro de análises clínicas, que são os laboratórios de primeira qualidade, com médicos, aqueles médicos que gostam de trabalhar, de atender o povo, uma qualidade boa de enfermeiros e os outros profissionais da área da saúde. Lá no hospital do Municipal, conhecido como Hospital do Joca, você não tem um centro cirúrgico, não, né? Então, eles Porque criaram... isso é fundamental, porque senão vira quase só uma policlínica, né? Uma clínica de atendimento mais superficial. Porque alguns municípios ali da região acabam fazendo esse serviço apenas primário e acabam mandando tudo para o Hospital da Posse, sobrecarregando o Hospital da Posse. Quer dizer, há como se fazer alguma coisa ali, até para desafogar o Hospital da Posse ou algo desse sentido ou não? Então, nós já estamos licitando a construção da maternidade, que nós não temos, Sim. e a construção do centro cirúrgico. Porque o centro cirúrgico que tem no Hospital Municipal, ele foi construído da moda a Bangu, como dizem, de qualquer jeito. Aquilo não serve para operar ninguém lá dentro. Aquilo, na verdade, não é um centro cirúrgico. Sim. Agora, a questão do povo de Belfor Roxo ser atendido no município vizinho, como o Hospital da Posse, os hospitais de São João, de Caxias, também não é de graça. As nossas PPIs, que vêm do governo federal, estão sendo mandadas para esses municípios. É preciso que se diga isso, porque os prefeitos, o prefeito de Nova Iguaçu, quando mostra também a situação sobrecarregada que se encontra o Hospital da Posse, um dos argumentos que ele mostra é o seguinte: olha, vem gente da região toda, e isso aí, esse ônus é todo de Nova Iguaçu e do governo federal. O que eles falam não é verdade, que vai muita gente do nosso município nesses outros municípios. Agora, o que eles omitem é que nós estamos pagando por isso, não é de graça. Agora, prefeito, o senhor está licitando a maternidade. Sim. O senhor vai ter ajuda do governo federal para O montar prefeito vai responder também depois do intervalo. Vamos a um rápido break e já já o prefeito Vaguinho responde a pergunta de Walter Diogo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. O Walter deixou uma pergunta, repita, por favor. Walter. É bem simples. O senhor licitou a construção da maternidade. Sim. O senhor tem ajuda do governo federal, tem ajuda do governo do estado, porque maternidade tem um custo elevado. Sim, eu preciso fazer maternidade porque a cidade não tem. Não tem E mesmo. junto à maternidade eu tenho que fazer o centro cirúrgico, porque também não tem. Nós vamos fazer as cirurgias eletivas e seletivas dentro desse centro cirúrgico. E as mães belforrochenses vão ter o prazer de ter os seus filhos na própria cidade, porque não tinha antes. Isso tem um custo? Tem. Mas nós temos um bom repasse do governo federal para isso. Sim. A economia que eu estou fazendo e o cuidado com o dinheiro público, que é o dinheiro do povo, está me dando condições de eu construir a nossa maternidade e nosso centro cirúrgico. Quanto Agora, vai custar, prefeito? a previsão do centro cirúrgico da maternidade é em torno de 1,5 milhão. Eu acho que é um preço muito bacana É um preço bom. e demonstrando aí a lisura Em da quanto tempo licitação. o senhor acha que consegue realizar essa obra? Eu quero realizá-la em 6 meses. Eu 6 quero, no meses. início 6 do meses. ano que vem, já estar entregando a maternidade e o centro cirúrgico. Agora, eu também tenho trabalhado muito em Brasília, no Ministério da Saúde, para a gente aumentar o nosso repasse, que é o MAC, que vem do governo federal, e também tem pedido ajuda do governo do estado. Aqui eu quero até agradecer o secretário Luizinho. de Saúde do estado, Luizinho, que
que é originário da Baixada. É, exatamente. Foi secretário de Saúde de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. No governo do prefeito Burnier. Verdade. E o Luizinho, como secretário hoje de Saúde do Estado, tem estendido a mão para Belford Roxo. Tanto que o Estado vai contribuir para a questão da UPA, eles vão entrar com a parte, o governo federal vai entrar com outra parte e a prefeitura vai entrar com a outra parte. Além disso, o secretário Luizinho está também proporcionando um repasse de ajuda para o Hospital Municipal, para fortalecer o recurso que já temos. O senhor está conseguindo tirar coisas do governo do Estado, mesmo nesse quadro caótico que se encontra o governo do Estado, porque o governo do Estado atravessa uma situação que eu nunca vi no Rio de Janeiro. Fala-se, inclusive, no impeachment do governador Pezão, o próprio presidente da Assembleia, Pisciani, falou que só resta o Pezão, o impeachment ou intervenção federal, ou seja, o governador Pezão já disse que não sabe se fica até o final. Quer dizer, o quadro é caótico, é de absoluto descontrole, é de quase de anomia, não tem comando, não tem, enfim, não tem acéfalo quase o governo do Estado, porque a situação é muito ruim mesmo. Quer dizer, isso de que maneira dificulta a sua administração? Até que ponto a falta de parceria com o governo do Estado? Porque os prefeitos anteriores, que antecederam o senhor em outras administrações, eu não digo o prefeito imediatamente anterior, mas em outros tempos, tinham uma parceria com o governo do Estado, havia uma mão dupla em projetos de asfaltamento, em projetos de saneamento. Hoje eu acho que quase tudo isso é quase impraticável, impossível. Quer dizer, dificultou um pouco administrar os municípios essa situação do Estado, né, prefeito? Dificultou, mas o que me faz hoje andar bem no Estado é porque eu tive 2 mandatos de deputado estadual. Sim. Eu formalizei muita amizade com os outros deputados, com os secretários de Estado e também com o governador. Então, o Pezão tem tido um carinho grande com o Belford Roxo. Até agradeço o governador Pezão. E essas portas nós abrimos lá com esses mandatos que tivemos. E eu também chego lá na humildade. Sim, senhor, não senhor, vamos ajudar Belford Roxo, que a Belford Roxo precisa. Isso. Eu tenho conseguido tirar bastante coisa lá do Estado para ajudar Belford Roxo. É uma situação realmente privilegiada, é uma situação muito especial de a amizade, sua, conseguir alguma coisa mesmo do governo do Estado nesse quadro. Tem amizade e eu trabalhei muito no sentido de sempre minhas emendas eu direcionei para Belford Roxo as minhas indicações. Tanto que, como deputado, eu fiz o recapeamento asfáltico de mais de 200 ruas em Belford Roxo com o governo do Estado. E levei, na época, o Bairro Novo, que contemplou mais de 700 ruas e tivemos mais de 350 concluídas. Quanto o senhor conseguiu de recursos do governo do Estado esse ano? Esse ano, os maiores recursos que eu estou conseguindo é para a parte de saneamento e também para a questão da saúde. Isso aí eles têm aberto a porta para atender Belford Roxo. O que o senhor conseguiu em saneamento, por exemplo? Saneamento é importante. O que o senhor conseguiu nessa área? Eu consigo um pouco de asfalto com eles, consigo os tubos que é para poder fazer a parte do esgotamento da cidade. Assim, eu tenho sido bem atendido pelo governador. Vamos falar de saneamento, que já estamos em um assunto muito próximos e correlatos. Quer dizer, o que o senhor já avançou? Porque Belford Roxo tem muitas áreas, muitas ruas ainda que não estão asfaltadas, que não tem nenhum tipo de calçamento, que não tem nenhum tipo de saneamento, não tem rede de esgoto, não tem rede fluvial. Como é que está? Hoje, por exemplo, que percentual das ruas de Belford Roxo tem saneamento? Na verdade, a cidade de Belford Roxo, 60% dela não tem saneamento. Olha aí, 60% é muito elevado. É muito elevado. E eu tenho priorizado essas áreas que estão ainda numa situação muito pior. Tipo... Quais são as áreas piores? O Parque São José, o Parque Suécia, a Estrada Miguel Couto, a Estrada Taipu-Babi, o bairro Nova Aurora, o bairro do Vale do Ipê. Então, nós já abrimos licitação para atender todos esses bairros. Nós estamos fazendo... Essa licitação é para fazer exatamente o quê? Recapeamento. Recapeamento. E consertar em algumas áreas dela a parte do esgoto que está tudo estourado, deteriorado, o esgoto vazando. Prefeito, e a SEDAI? O senhor é favorável a privatizar? O senhor é contra? Como é que é? O que tem de água lá na cidade? 40%, 50% é atendido ou não? Como é que é o quadro hoje e como é que o senhor vê essa história da SEDAI? Tem que ter uma empresa própria para a cidade ou privatiza? Então, a gente tem dificuldade com água em Belford Roxo. Até porque a maioria dos abastecimentos, principalmente nas áreas altas, são os poços artesianos. As pessoas colocam as bombas e aquela bomba puxa a água
para poder alimentar os morros. Sim. O morro que eu falo, as partes altas da cidade. que são as mais atingidas. Sim. Agora, nós temos casos críticos, partes baixas mesmo em Belfor Roxo, que a SEDAI ainda não conseguiu chegar lá. Mas a SEDAI tem melhorado muito. Até porque eu tenho conversado muito com o presidente da SEDAI, o Briá, e ele tem me atendido. A gente já conseguiu aí expandir a tubulação para o bairro que não tinha água nenhuma. Mas o problema é que põe a tubulação, prefeito, e não tem água, mesmo assim, às vezes. Na SEDAI, embora tenha avançado alguma coisa lá em Belfor Roxo, a gente sabe que a SEDAI ainda presta um serviço muito deficiente na Baixada Fluminense. Né? E não era para prestar, porque o Guandu está ao lado. a né? tubulação passa dentro da nossa cidade. Pois é, mas a área mais sacrificada, a incoerência das incoerências, é exatamente a Baixada, onde está o Guandu, onde está a maior fonte de abastecimento. Né? Porque falta investimento de infraestrutura. A gente tem que levar a tubulação até a casa do morador. É isso que não foi feito lá. A tubulação chegou a certa parte, depois eles não evoluíram com isso. Mas tem um grande empreendimento hoje de mais de 150 milhões de investimento da SEDAI, principalmente na cidade de Belfor Roxo, para que essa tubulação chegue à casa das pessoas. E uma coisa, eu não sou a favor da privatização da SEDAI. Eu acho que pouca gente é a favor, né, na verdade. Eu acho que não é o momento para isso, né? Eu acho que quem tem que socorrer o Estado nesse momento de crise é o governo federal diretamente. Até porque o governo federal também passando por um momento difícil, mas tem lá as suas reservas. E se eles olharem com carinho, eles deveriam ajudar o governador Pezão, até porque está batalhando lá, já foi mais de 15 vezes. Eu encontrei ele outro dia lá na Câmara Federal, para aquela votação para o empréstimo para o Rio de Janeiro, e até agora o governo federal não liberou. Tem lá um funcionário do terceiro escalão dizendo que não vai liberar porque o governo não fixou o teto de gastos. Quer dizer, na verdade, você já tem um teto que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Na verdade, isso já significa um teto, mas ainda assim o governo federal se recusa, através desse servidor, que é um servidor que, enfim, de terceiro escalão do governo, se recusa a materializar esse tipo de ajuda. Há quem diga, e o presidente da Assembleia também está entre eles, que o governador Pezão tinha que ser mais contundente, tinha que ser mais duro e tentar mostrar que o Rio não pode continuar com essa situação tão injusta, tão discriminatória, já dada a importância que o Estado tem para o Brasil. Colocar a culpa no Pezão é muito fácil. Agora, isso tudo tem que ter uma conjuntura. A gente precisava que os senadores que são originários do Estado do Rio de Janeiro e os nossos 46 deputados federais se empenhassem nisso. A culpa não é só do Pezão. Falta o empenho dos deputados e falta o empenho também dos senadores do Rio e chegar lá e chamar o presidente e dizer, presidente, tem que atender, senão o Rio vai acabar. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Prefeito, em saneamento, o senhor já conseguiu avançar? O senhor já está asfaltando ruas e a situação do centro também está melhorando ali a pavimentação? O que o senhor tem feito nessa área, assim, objetivamente? Qual é o balanço dessa área? Então, o saneamento é uma marca do nosso governo, que é a questão de colocar o asfalto no chão, onde as pessoas ainda pisam na lama. Porque não adianta você só cuidar da saúde, da educação, botar salários em dia e o morador continuar pisando na lama. Se não fizer o saneamento e colocar o asfalto, a satisfação não vai ser perfeita. Perfeito. Então a gente tem investido muito nisso, já são mais de 20 mil toneladas de asfalto que nós colocamos. 20 mil toneladas de asfalto? Pelo menos nós já fizemos recapeamento asfáltico já em mais de 100 ruas de Belfor Roxo com esses seis meses de mandato. Isso é muito expressivo. Prefeito, vamos falar então de educação. A educação é um ponto nevrálgico de qualquer administração pública. Não há como se melhorar a situação de um país se não houver uma transformação na educação. A situação de Belfor Roxo, no IDEB, ainda não é muito boa. A situação não tem uma posição não muito satisfatória nesse ranking que classifica a qualidade das educações públicas prestadas pelos municípios. O que o senhor tem feito para melhorar? O que o senhor tem feito para avançar na educação pública em Belfor Roxo? Então, até o ano passado, a gente era o último lugar no IDEB. Pois é. Aí eu fiz uma análise. Como é que isso aconteceu? A má gestão do prefeito anterior, ela é
legítima. Ela aconteceu de uma forma que desagradou todo mundo. Os secretários também não eram preparados, não eram técnicos. Mas eu descobri um outro fator importante. Eu comecei a visitar as escolas. Cheguei numa escola, Tenente Mozart, que tem 1.240 alunos. Fui logo na cozinha para ver a questão da merenda. Sim. Várias caixas de frutas, tudo estragando. Chamei a secretária e falei, ué, mas por que as frutas estão estragando? Ela falou, não, porque os alunos não vêm. Mas por que os alunos não vêm? Porque aqui tem 47 professores, mas só 6 vêm da aula. Que louco. Caramba. Então, os professores contribuíram muito também por não estar na sala de aula, que a gente está no último lugar no IDEB. Eu tenho feito essa fiscalização, tenho combatido quem não trabalha. Vou pagar e vou pagar bem quem trabalha. Quem não trabalha, o governo cortar o ponto. vai cortar o ponto, não vai pagar. Né? E eu estou investindo para que isso melhore também. Que tipo de investimento o senhor está fazendo? Estou reformando todas as creches, todas as escolas. Está reformando. Abri licitação já para construir novas 15 creches e 5 novas escolas e mais 3 creches que vai ser bancada totalmente pelo governo federal. Essa situação de creche é muito importante e grave na situação periférica ali da Baixada, porque muitas pessoas, mães, trabalham no Rio de Janeiro, vêm trabalhar, saem da cidade e precisam deixar seus filhos nas creches. E hoje a gente tem uma demanda de mais de 1.500 alunos. Isso é mostrado para a gente através de um ofício que recebemos do MP, do Ministério Público, que não está satisfeito com essa situação. Por isso que, de imediato, quando a Justiça nos alertou com a questão desses alunos de creche fora da sala de aula, falei, vamos abrir licitação com recurso próprio para construir 15 novas creches. Esse ano eu quero entregar pelo menos 8 dessas 15 que nós iniciamos. E essas creches vão atender a quantas crianças, assim, de maneira geral, prefeito? Cada creche dessa atende a quantas crianças? Tem creche que vai atender 200, tem creche que atende 120, tem creche que atende 100, mas nós vamos passar o número da deficiência que temos. Perfeito. Nós vamos ficar com vaga sobrando até o ano que vem por alunos de creche. Walter. Prefeito, me preocupa um outro assunto. O centro de Belford Roxo, né? Aquelas praças que estavam muito abandonadas no governo passado, a falta de um projeto urbanístico para a cidade. Como é que o senhor vê isso? E o transporte, a supervia não funciona de jeito direito. Como é que o senhor pensa aquilo? Rapidamente, nós estamos quase chegando ao final do programa, mas o prefeito pode responder. Uma agenda grande. Eu estou investindo no centro, tanto Sei. que nós já começamos na entrada da cidade, fazer o calçadão, estamos fazendo a parte de arborização, vamos fazer a troca do poste, botar um poste mais agradável à cidade. E as praças nós temos também trabalhado muito em cima delas. E vamos esse ano entregar pelo menos 7 praças e praças grandes, com mais de 1 quilômetro Onde prontas. seriam essas praças? As principais seriam onde, prefeito? A principal que nós temos hoje é a Praça de São Vicente, Praça do Roncalli, Praça do Vona, Praça de Heliópolis, Praça de Areia Branca, que são tudo Nessas gigantescas. praças, ou próximo delas, o senhor tem feito, desenvolvido projetos também de quadras esportivas, porque é importante você ter ali também um local para centralizar a prática esportiva, botar essa garotada cuidando de esporte, praticando esporte. Além disso, nós estamos criando nessas praças o centro gastronômico, onde as pessoas vão ter um espaço bacana para poder se alimentar na hora que estiverem ali pela própria praça. Academia da melhor idade, parquinho para as crianças, quadra de esporte. Vai ser assim, vai ficar top. Prefeito, nós estamos encerrando o programa, eu queria fazer uma pergunta rápida, pediria para o senhor também responder de maneira rápida, mas é o seguinte, a situação da segurança em Belford Roxo é muito grave. Nós temos informações, os índices de crimes em Belford Roxo cresceram, quer dizer, a Polícia Militar está presente, mas também com muita deficiência. Que tipo de colaboração o município está dando para enfrentar esse problema, que não é competência do município, mas acaba recaindo no prefeito? Mesmo a competência sendo do governo do estado, que vem também em dias difíceis com a questão da segurança, com os policiais, nós estamos investindo muito na nossa guarda municipal, na nossa defesa civil, e estou investindo agora na questão da iluminação. Vou colocar a lâmpada de LED em vários pontos da cidade, porque isso ajuda reduz a incidência de crimes. E a questão também do saneamento, porque muitas das vezes a polícia não pode entrar em determinado lugar, porque as ruas estão todas acabadas, todas esburacadas. Mas a nossa parte a gente está fazendo muito bem, e estou pedindo ao governador do estado do Rio de Janeiro para fazer o quê? Para mandar mais efetivo da polícia para a cidade. O efetivo lá é deficiente, né? É muito deficiente. Muito deficiente, e a gente precisa mudar essa realidade. E o que for ao meu alcance, eu vou estar fazendo para ajudar que a nossa segurança seja melhor. Quantos soldados você tem lá da PM? Hoje a gente não tem 200.
para uma cidade com quase 600 mil habitantes, 501 mil O pelo senhor pensa em IBGE. algum projeto com câmeras na cidade para fazer monitoramento, fazer uma central enfim, de monitoramento das entradas e saídas, porque essas coisas às vezes contribuem também. Sim, eu já tive com o ministro da Justiça lá no governo federal, pedindo ele um centro de monitoramento para a cidade de Belford Roxo. Nós vamos fazer e estamos comprando agora câmeras para que a gente consiga dar mais qualidade às pessoas, elas se sentirem mais protegidas e a gente pega lá. Tem alguém E fazendo alguma aumentar coisa a errada, sensação de segurança. vai filmar e a gente vai saber quem é. Prefeito, foi um prazer enorme recebê-lo Eu que aqui no agradeço. Jogo do Poder. Volte sempre prestando contas aí aos seus munícipes e à população toda do estado do Rio. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Ricardo. O prazer é nosso e é do povo de Belford Roxo também. Um prazer grande. Muito obrigado também, Walter Diogo, por ter comparecido. Foi um prazer. E obrigado Obrigado, Walter. a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.